A prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, suspeito de corrupção. 2 pastores ligados a ele, acusados de achacar prefeitos, também foram presos. Bolsonaro, que em março afirmou que colocava a cara no fogo pelo ministro, disse hoje que Ribeiro deve responder pelos próprios atos. A oposição aproveita o caso e o calendário eleitoral para tentar criar uma CPI sobre o MEC. A defesa da criança de 11 anos, vítima de estupro, entra com pedido na justiça para realizar aborto que juíza impediu. Falta de vários remédios nas farmácias atinge a maioria dos estados e prejudica mais as crianças. Justiça decreta a prisão preventiva de procurador que agrediu covardemente colega de trabalho no interior paulista. O presidente americano pede ao Congresso suspensão temporária de imposto da gasolina para baixar o preço. No projeto da Band dos 200 anos da independência, o surgimento da imprensa como um campo de batalha das ideias. Terremoto no Afeganistão deixa pelo menos 1.000 mortos e mais de 600 feridos. Onda de calor favorece incêndios florestais na Europa. Turquia é um dos países atingidos. Será que não dava para reaproveitar? 2.000 motos apreendidas são destruídas pela Prefeitura de Nova York. E vamos conhecer o professor Pardal, que inventou uma coisa simples, mas que facilita a vida da gente. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso hoje, suspeito de corrupção, tráfico de influência. Ele é investigado no caso de liberação de verbas do MEC, mediadas por 2 pastores que também foram presos. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o ex-ministro da Educação é levado pela Polícia Federal. Milton Ribeiro foi preso por volta das 7 horas da manhã no prédio onde mora, em Santos, no litoral sul de São Paulo. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no Ministério da Educação em Brasília. Também foram presos na operação os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Eles teriam negociado com Milton Ribeiro a liberação irregular de verbas para creches e escolas. O caso veio à tona em março deste ano. Em um áudio vazado, o então ministro da Educação falou sobre a distribuição dos recursos que viriam do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, ligado ao MEC. A minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam, e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim. Depois das denúncias, o ministro foi afastado do cargo. Prefeitos chegaram a relatar pedidos de propina, até mesmo em ouro. Horas antes de ser preso, o pastor Gilmar foi filmado cobrando fiéis pela reforma de um templo em Goiânia. Então nós temos aqui 2 parcelas de R$250 ou 2 parcelas de R$500. Então estou pedindo em o nome de Jesus que os irmãos que puderem, no término do culto, falar assim: olha, eu posso. Boa noite. Boa noite. Suspeita de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação. Por ordem da Justiça, a Polícia Federal prende o ex-ministro Milton Ribeiro. E também os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. As prisões foram 3 meses depois da denúncia de irregularidades com dinheiro da educação. E 90 dias depois de uma defesa enfática... Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. O presidente Jair Bolsonaro muda de discurso. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estaria, né, com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso e aquilo. Em Florianópolis, o Ministério Público Federal recomenda a interrupção da gravidez da criança de 11 anos, vítima de estupro. Decretada a prisão do procurador que agrediu uma colega no interior de São Paulo. Um terremoto mata mais de 1.000 pessoas no Afeganistão. Morre aos 82 anos a atriz Marilu Bueno. O Jornal Nacional começa agora. A suspeita de tráfico de influência e de corrupção com dinheiro da educação levou a Justiça a ordenar a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro e dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Agentes da Polícia Federal prenderam o ex-ministro Milton Ribeiro antes das 8 horas da manhã no prédio em que ele mora, em Santos. A PF pediu a prisão na Operação Acesso Pago, que investiga a prática de tráfico de influência
e corrupção para a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O juiz federal Renato Borelli determinou a prisão de Ribeiro por suposto envolvimento nos crimes de corrupção passiva, prevaricação, quando um funcionário público deixa de cumprir o seu dever para atender interesses pessoais, advocacia administrativa, quando o servidor usa o cargo para defender interesses privados, e tráfico de influência. Essa é a primeira vez que um ex-ministro da Educação é preso por denúncias de corrupção no MEC, desde a redemocratização. A TV Globo apurou que os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura também foram presos. Numa conversa gravada durante uma reunião com prefeitos e divulgada naquele mês, Milton Ribeiro disse que o governo federal priorizava prefeituras que solicitavam recursos por intermédio do pastor Gilmar Santos. Milton Ribeiro também afirmou que esse foi um pedido especial do presidente da República. A prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam. E segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar. Mesmo sem ocupar nenhum cargo público, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura tinham um trânsito livre no ministério e participavam de eventos oficiais. Os dois costumavam marcar encontros de prefeitos com o ministro. De acordo com denúncias de prefeitos, os pastores prometiam facilitar a liberação de recursos da educação para municípios, em troca de compra de bíblias, propina em dinheiro e até ouro. Bíblias com fotos de Milton Ribeiro e de Arilton Moura chegaram a ser distribuídas em um evento do MEC em julho do ano passado, em Salinópolis, no Pará. O ex-ministro e os dois pastores estavam presentes. Na época, Milton Ribeiro disse que autorizou a publicação de bíblias com a sua imagem e a distribuição gratuita delas em eventos religiosos. Os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos também frequentavam o Palácio do Planalto. Segundo registros oficiais, de 2019 a fevereiro deste ano, Arilton Moura esteve 35 vezes no palácio. Na maior parte das vezes, Arilton foi sozinho, mas em 10 visitas, o pastor Gilmar Santos estava com ele. 2 encontros foram registrados na agenda oficial do presidente Bolsonaro. Mas os dois pastores também foram ao Planalto e à presidência do FNDE fora da agenda. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República chegou a vetar a divulgação de informações oficiais, mas após repercussão na imprensa, o próprio GSI recuou e divulgou os dados. Quarta-feira, 22 de junho, o Jornal da Cultura começa agora. Veja os destaques da edição desta noite. Ex-ministro da Educação Milton Ribeiro é preso por suspeitas de corrupção e tráfico de influências. Prisão do ex-ministro expõe tragédia na gestão do MEC. 5 ministros já ocuparam a pasta em 3 anos e meio de governo. O dia na corrida presidencial. Candidatos repercutem prisão de ex-ministro. Apoiadores de Bolsonaro tentam minimizar suspeitas de corrupção no MEC. Pelo 3º ano seguido, o Brasil cai no ranking de combate à corrupção das Américas. Governo de São Paulo lança programa que amplia o tratamento a doentes de câncer em ambulatórios médicos. Comissão do Senado começa a apurar o assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips. Polícia Federal afirma que Bruno tentou reagir a tiros. Terremoto devastador deixa mais de 1.000 mortos no Afeganistão. O país pede socorro à comunidade internacional. Olá, boa noite. Hoje aqui na bancada temos a jornalista Vera Magalhães, apresentadora do Roda Viva, e o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP e diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Vera. Seja bem-vinda. Boa noite, Pondé. Boa noite, boa noite. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e os pastores suspeitos de envolvimento no escândalo de transferência de verbas do MEC. Logo cedo, a Polícia Federal foi ao prédio onde mora o ex-ministro da Educação em Santos. A prisão faz parte da Operação Acesso Pago, que investiga o desvio de recursos no MEC. A Justiça Federal em Brasília autorizou o mandado de prisão. A polícia investiga Milton Ribeiro pelos crimes de tráfico de influência, corrupção passiva, prevaricação e advocacia administrativa. A Operação Acesso Pago também prendeu os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos e outros 2 assessores ligados à pasta. A PF cumpriu 13 mandados de
busca e apreensão. Os agentes apreenderam documentos, inclusive na sede do Ministério da Educação. Apesar de não terem qualquer cargo no MEC, os 2 pastores são suspeitos de desvios no destino dos recursos do Fundo Nacional de Educação. O FNDE teve um orçamento de 26 bilhões de reais no ano passado e é considerada a principal ferramenta de investimentos da pasta. Em abril, prefeitos denunciaram à Comissão de Educação do Senado um suposto esquema em que Gilmar e Arilton cobrariam até 15 mil reais para liberar verbas aos municípios. Antes, em março, um áudio divulgado pelo jornal Folha de São Paulo mostrou o ex-ministro dizendo que as indicações eram fruto de um pedido de Jair Bolsonaro. A prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para nós. Em depoimento à Polícia Federal, também em março deste ano, o ex-ministro afirmou que apenas obedecia a ordens do presidente. A equipe de Jair Bolsonaro avalia que a prisão de Milton Ribeiro tem o potencial de ser uma bomba. Eles são próximos e Bolsonaro já chegou a afirmar que colocaria a cara no fogo pelo pastor. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Depois da prisão de hoje, o discurso mudou. Em entrevista à rádio Itatiaia, Bolsonaro disse que Ribeiro é responsável pelos próprios atos. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai respingar em mim, obviamente. Defesa de Milton Ribeiro entra com pedido de habeas corpus. Ex-ministro da Educação deve passar a noite na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. A audiência de custódia está marcada para amanhã. Prisão de Milton Ribeiro volta a mobilizar senadores por abertura de CPI para investigar irregularidades no MEC. Justiça decreta a prisão de procurador que espancou a própria chefe no interior de São Paulo. A alta dos combustíveis. Equipe econômica pode subir para R$1.000 o valor do voucher para caminhoneiros. E o que esperar do inverno? Apesar de temperaturas mais amenas nos primeiros dias da estação, a previsão é de frio intenso. Meteorologistas alertam que o inverno de 2022 deve ser mais rigoroso que o de anos anteriores. Uma ótima noite para você. Começamos essa edição do Jornal da CNN com o principal destaque do dia. A prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele deve passar a noite na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Em março, em um áudio obtido pelo jornal Folha de São Paulo e em reportagens do O Estado de São Paulo, Ribeiro foi envolvido no que seria um esquema de favorecimento a pastores na pasta. Na gravação, divulgada pela Folha, o ex-ministro afirmava ter recebido um pedido de Bolsonaro para que verbas da educação fossem direcionadas a prefeituras ligadas a 2 pastores evangélicos, sem cargos no governo federal. Então, o Gilmar, obrigado, que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar. Um dia depois, em entrevista à CNN, Ribeiro negou que o presidente da República tenha feito o pedido. Dados levantados pela CNN apontaram que pelo menos 44 prefeitos foram recebidos no Ministério da Educação em reuniões com Milton Ribeiro e os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos. Ribeiro deixou o Ministério da Educação em 28 de março, uma semana após o vazamento dos áudios. 3 dias após a exoneração, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o ex-ministro. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Na mesma data, Milton Ribeiro admitiu pela primeira vez ser o autor dos áudios vazados, mas disse que as palavras foram colocadas fora de contexto. Prefeitos confirmaram ao Senado, em abril, denúncias de tráfico de influência no MEC. No mês passado, a Procuradoria-Geral da República defendeu que o inquérito que investiga Milton Ribeiro fosse enviado à Justiça Federal, pedido que foi acatado pela ministra Carmen Lúcia.
E nesta quarta-feira, Milton Ribeiro foi preso preventivamente em operação da Polícia Federal, que investiga a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos. Boa noite para você. Agora 6h01 pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News. Edição dessa quarta-feira, hoje é dia 22 de junho de 2022. Está no ar o nosso programa diário. Você pode participar marcando a hashtag UOL News. Para nos assistir é só acessar a página do UOL com a programação completa do canal UOL e retransmissão também nas nossas redes sociais, tá bom? Facebook, Twitter, TikTok, na Twitch. Você também nos acompanha pelo YouTube. Tem enquete lá pelo YouTube, você pode votar na pergunta do dia, que é essa aí. Você é a favor da criação de uma CPI do MEC? Sim ou não? Vote, participe. Você também pode participar pelo nosso WhatsApp. Vai aparecer aqui o QR Code. Você pode mandar aí a sua mensagem ou então entrar em contato com a gente pelo telefone direto, né? O DDD é o 11, o número está aparecendo aqui. 91-355-0557. Você participa. O nosso assunto principal não poderia ser diferente. A operação e a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Bom, eu abro a edição de hoje falando sobre esse que é o assunto do dia, a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que ocorreu em Santos, no litoral de São Paulo. A operação batizada de Acesso Pago apura indícios de pagamento de propina e atuação de lobistas no processo de liberação de verbas do Ministério da Educação para municípios. No total, foram cumpridos 4 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão, distribuídos entre 4 estados. Milton Ribeiro é suspeito de realizar tráfico de influência para beneficiar aliados com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, chamado FNDE. O caso começou com as primeiras denúncias, que foram publicadas pelo jornal O Estado de São Paulo. Mas Ribeiro só foi cair em março, depois que a Folha de São Paulo revelou um áudio em que o ex-ministro admitia que o governo priorizava as prefeituras que negociavam com pastores. Nessa reunião estariam prefeitos, o pastor Gilmar Santos, também o pastor Arilton Moura. Os dois foram presos nessa operação de hoje. Em 2019, a dupla chegou a ser recebida por Bolsonaro 2 vezes. Como ouvimos durante essa gravação divulgada pela Folha, Ribeiro afirmou que a negociação com prefeitos vinha de um pedido direto do presidente Jair Bolsonaro. Depois da polêmica, o presidente, por sua vez, chegou a declarar que colocaria a cara no fogo por Milton Ribeiro. Olha, se ele estivesse armando, meu Deus do céu, armando, não teria botado na agenda oficial aberta ao público. É muito simples. Quando o cara quer armar, ele vai pelado numa piscina, vai num fim de mundo aí, vai para uma praia, vai para o meio do mato. Né? É assim que ele age. Ele não bota na agenda ali o nome do corruptor, não bota. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. A Polícia Federal, ontem eu pedi para o Federal, já não precisava nem ter pedido, né, porque já tinha aberto um procedimento, já abriu um procedimento para investigar o caso também, que está na esteira do que a CGU vinha fazendo. Estão fazendo uma covardia com o ministro Milton. Pois é, isso há alguns meses. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro mudou o tom. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estaria, né, com uma conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso aqui. Bem, o que acontece? Nós afastamos ele. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai respingar em mim, obviamente. Né? É que eu disse para você, eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil caem em comissão. Se alguém faz algo de errado, ou vai botar a culpa em mim, 20 mil pessoas, logicamente, a minha responsabilidade é afastar e colaborar na investigação. A prisão de Ribeiro e dos pastores se acendeu à tentativa de criação de uma CPI no Congresso. Essa CPI que já esbarrou no período eleitoral agora ganha força mais uma vez.
Veja hoje no SBT Brasil, ex-ministro da Educação Milton Ribeiro é preso em investigação sobre propina cobrada por pastores para liberação de verbas do MEC. Pedida a prisão preventiva do procurador que espancou a própria chefe no interior paulista. Polícia descobre câmeras que espionavam batalhões especiais da PM no Rio. Terremoto deixa mais de 1.000 mortos no Afeganistão. Morre aos 82 anos o compositor Paulo Diniz. Já. Veja agora os outros destaques da edição de hoje. O presidente Jair Bolsonaro diz que prisão de ex-ministro da Educação prova que não há interferência do governo nas investigações da Polícia Federal. Milton Ribeiro foi detido na casa dele no litoral paulista. No Rio de Janeiro, a descoberta de um esquema criminoso para monitorar policiais dos batalhões do choque e de operações especiais. A polícia ainda não sabe o que levou o homem a esfaquear pelo menos 6 passageiros em um ônibus em Piracicaba, no interior de São Paulo. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas e 5 minutos em São Paulo. Seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, quarta-feira, dia 22 de junho de 2022, estaremos juntos até às 8 da noite. Hoje, excepcionalmente, sem Augusto Nunes, teremos aqui mais uma vez no programa de hoje o Roberto Mota, completando o time junto com a Ana Paula Henkel, comigo aqui no nosso estúdio em São Paulo, com Guilherme Fiuza, lá no Rio de Janeiro, e com José Maria Trindade, no nosso estúdio em Brasília. Vamos aos destaques do programa de hoje. Polícia Federal prende ex-ministro Milton Ribeiro e pastores. O terrorista Cesare Battisti diz que Lula é capaz de tudo para colocar de novo a faixa de presidente. E a Câmara de Curitiba caça mandato de vereador petista por protesto em igreja. Isso e muito mais agora para você em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Acesso Pago, que tem entre os alvos o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. O ex-ministro é investigado por suposto favorecimento aos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura para obtenção de alegadas vantagens ilícitas para a liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para prefeituras. O inquérito contra os acusados foi aberto depois do vazamento de áudios, em março, em que Ribeiro dizia repassar verbas a municípios indicados por um dos reverendos. Na época, o prefeito Gilberto Braga, da cidade de Luiz Domingues, no Maranhão, disse que Arilton pediu R$15 mil adiantados para protocolar demandas e 1 quilo de ouro. Assim que o áudio foi vazado, o presidente Jair Bolsonaro determinou que a Controladoria Geral da União apurasse os fatos com acompanhamento da Polícia Federal e que Milton Ribeiro fosse exonerado do cargo. O chefe do executivo ainda realocou o servidor da CGU, Vitor Godoy, para assumir a titularidade da pasta e facilitar as investigações. Na manhã de hoje, Ribeiro foi preso preventivamente em Santos, a mando do juiz Renato Borelli, da 15ª Vara do Distrito Federal. Ele é acusado de suposta corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. Vamos a Brasília, então, na análise de José Maria Trindade. Boa noite. A prisão do ex-ministro Milton Ribeiro e dos 2 pastores que, sem função pública nenhuma, negociavam verbas da educação, coloca um grande problema no colo de um presidente que já tem vários, porque a acusação principal é de corrupção e porque os pastores circularam também e muito pelo Palácio do Planalto. Nessa história, Jair Bolsonaro se viu obrigado a engolir o que falou. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Ele responda pelos atos dele. No ranking latino da corrupção, retrocesso. É muito triste verificar que é isso que o país vive atualmente. No Rio, o crime espionando a polícia. Os responsáveis alugaram 2 imóveis, compraram e montaram equipamentos eletrônicos de última geração para informar criminosos com antecedência sobre as operações da PM. Morreu agora à noite Danusa Leão, jornalista, escritora, ex-modelo, aos 88 anos. Talibã apela à ONU depois do terremoto devastador no Afeganistão. São mais de 1.000 mortos. E a largada das oitavas de final da Copa do Brasil.